No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Tem que olhar pra mim. Bom, deixa eu apresentar essa elegância aí e essa lenda do jornalismo. Ele é professor Heródoto Barbeiro, jornalista da Record News hoje, do R7 e também da Nova Brasil, que é ligado ao grupo Tata de Comunicação, por onde nós estamos transmitindo. E também do jornal da CBN, foi mestre da CBN, História pela USP, inscrito, e também advogado, porque já ele está escrito na Ordem dos Advogados, então ele é advogado também. Como é que é? É um dos mais antigos, né, Heródoto? Um dos mais antigos? Não? Eu sou Você é um dos muito advogados antigo, você tem uma ideia. antigos, Eu nem vou te falar para você o meu número do OAB, mas ela é 30.612. Nossa. Bom, vamos pelo início. Conta um pouco da história, da tua trajetória. Como começou tudo e até onde você veio parar? Bom, olha, eu comecei meu trabalho, na verdade, como professor de História. Eu fiz o curso de História na USP, eu fiz pós-graduação, eu dei aula durante 25 anos. Eu nunca imaginei deixar de dar aula, parar de ser professor para virar jornalista. Isso aconteceu circunstancialmente ao longo da minha vida. E, para ter uma ideia, eu passei a viver como jornalista aos 42 anos de idade. Então, na verdade, eu sou um jornalista velho e um velho jornalista simultaneamente. Passei a viver aos 42. Aos 42, então, foi que eu parei de dar aula e me dediquei totalmente ao jornalismo. E hoje, como você disse aí, eu trabalho em várias mídias. Trabalhei na Jovem Pan, trabalhei na CBN, trabalhei aqui no Grupo Record, trabalhei bastante, eu trabalho atualmente ainda no Grupo Record. Enfim, passei por vários veículos de comunicação. Tenho livros também publicados na área. Tenho manual de telejornalismo, radiojornalismo, e escrevi recentemente, no ano passado, juntamente com 2 colegas, um livro de 100 anos de rádio, que foi comemorado no ano passado. Então eu fiz um texto, o pessoal fez um livro, e é um livro em dupla plataforma, porque ele tem carry code, e as pessoas que aparecem no livro, ao invés da gente escrever o que elas disseram, a gente colocou um carry code, você coloca o celular em cima e você vê a pessoa falando. E agora esse
ano eu estou fazendo uma pesquisa daquilo que eu estou chamando de novo rádio, de New Radio, que é o rádio propagado pela internet. Então, estou escrevendo e é provável que esse livro fique pronto lá para setembro, na Semana de Comunicação, e aí eu vou em Ribeirão Preto para falar para o pessoal aí da Faculdade de Comunicação, assim que me convidarem. Deixa eu comentar um negócio. Tem um livro seu, eu não sei, tem um livro seu que já faz algum tempo, que virou referência no estudo de rádio e TV ou de comunicação, que me parece que o seu livro era obrigado a ler. Tipo, naquela época eu te falei era obrigado a comprar o livro. Mas parece que esse livro virou uma cultura dentro da faculdade. Eu tenho vários livros dessa área de comunicação. Alguns deles são usados na universidade. Por exemplo, eu acho que o livro de radiojornalismo, que eu escrevi juntamente com o jornalista Paulo Rodolfo, ficou muito marcado, porque você tem pouquíssimo material a respeito. Então, por exemplo, às vezes, quando tem concurso, alguma coisa, eles citam esse livro na bibliografia. Mas o último que eu escrevi foi para uma coleção chamada Para Leigos, que é da Alta Books. É uma coleção curiosíssima pelo seguinte, o livro é para leigos. Então tem jardinagem para leigo, energia atômica para leigo, engenharia para leigo, e tem jornalismo para leigo. E juntamente com o jornalista Udo Zimos, nós escrevemos um livro chamado Jornalismo para Leigos. Então é um livro, por exemplo, pessoal que não é jornalista, gostaria de saber como aquilo funciona, quais são os bastidores, e a gente escreveu lá. E o personagem desse livro, Jornalismo para Leigo, é o jornal da Record News, que você sabe, durante muito tempo eu apresentei aqui na nossa Record News. Ô Heródoto, você acha que por conhecer o direito também, eu até falo isso também, que eu acho que seria importante, você acha que por conhecer o direito, isso te ajudou muito, até como pacificador ou como apresentador mesmo, na época do Roda Viva, porque você entrevistou desde jornalista a político, né, e pessoas que decidiram o país, né? Você acha que isso te ajudou muito? Porque você com 42 anos era um cara jovem, mas 42 anos... Ajuda bastante. Tem duas coisas que ajudam bastante, né? Quando a gente pretende seguir pelo caminho do jornalismo. Um é o curso de Direito, que você conhece bem, conhece muito bem, e o outro é o curso de História. Sabe por quê? Porque às vezes você precisa contextualizar as coisas para as pessoas poderem entender. Eu vou indo para a China. Que era o governo da China? É o governo comunista. Mas espera um pouquinho. Quando é que foi implantado o governo comunista na China? E aí você tem que contextualizar. Olha, em 1949, houve uma guerra civil na China. O Mao Zedong derrotou o seu inimigo, que era o Chiang Kai-shek, e implantou um país chamado República Popular da China, que era um país comunista. E durante um período no mundo, você teve duas Chinas. Teve a China continental e a China na ilha de Taiwan, chamada República da China. Então, quando você contextualiza isso, fica mais fácil as pessoas entenderem. Então, a história ajuda muito, né? A história é assim, uma ciência que a gente poderia chamar, uma ciência humana, transversal. Ela permeia qualquer tipo de atividade que você tem na sociedade. Vamos dar um exemplo contrário. Pega, por exemplo, um médico. Normalmente, vamos falar sobre vacina. A hora que você fala sobre vacina, você tem que recorrer à história. Mas peraí, quando é que apareceu a primeira vacina? Por que apareceu? Em que país apareceu? Então você contextualiza a história da vacina para falar da vacinação hoje, que é importante, a Covid, etc, etc, etc. Então a história, ela ajuda muito, ajuda bastante o jornalismo. Agora, para isso, você não precisa necessariamente fazer curso de história, você pode ler. Há livros excelentes aí de história que ajudam a gente a entender bastante o que aconteceu. E aí, com essa contextualização, então, fica mais fácil a gente como é que eu vou te falar? Explicar. Eu tenho procurado seguir aquilo que a gente chama de jornalismo explicativo. Eu sou um jornalista que procura explicar as coisas. E eu digo o seguinte, olha, está explicado. Você entendeu? Entendeu. Bom, agora a responsabilidade, se é bom, se é ruim, se é isso, é sua. Então, eu sempre falo, olha, daqui para frente, você opina. Por que razão? Porque eu chego à opinião, minha opinião pessoal, que o jornalista, ele não é um formador de opiniões. Ele é um esclarecedor de opiniões. E as pessoas opinam. As pessoas têm o seu espírito crítico. As pessoas sabem o que é bom, o que é ruim, o que deve, o que não deve fazer. Então, eu acho que como jornalista, a minha tarefa, o meu trabalho,
é apurar e explicar, né, e fugir daquilo que a gente conheceu hoje, ficou uma praga no jornalismo, que você sabe, chamada de fake news. Não, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Você agora é jornalista depois de ter sido professor de história. Você acabou de falar aí. Mas por que você chegou, independente dessa relação história-jornalismo hoje, que é super importante, e você acabou de explicar, Bom, por que professor de história? Essa pergunta, eu vou te contar assim, quando eu fui fazer vestibular na USP, para o curso de História, naquela época você tinha exame escrito e exame oral. Imagina, Heródoto, não eu, o verdadeiro, era chamado de o pai da história. Então eu sentei diante da banca lá dos professores, imagina, eu era um jovem com 20 anos de idade. E aí o professor, doutor e tal, diretor da escola do curso de História, olhou meu nome e falou assim, escuta, você veio fazer História só por causa do seu nome? Eu falei, bom, não, é porque eu gosto da história. Ele falou, não, é que a gente está precisando de um modelo para fazer a estátua do Heródoto, a gente vai fazer a sua e botar lá na porta da escola. Então, quer dizer, o fato de ter ligado meu nome, né, à história, o Heródoto foi o pai da história. Mas acontece que todos os meus irmãos tiveram nomes gregos. Circunstancialmente, eu fiquei ligado à história. Por exemplo, eu tenho um irmão chamado Hipócrates, que não tem nada a ver com medicina. O pai da medicina. Mas o que hoje imagina só, entendeu? Hipócrates é o pai da medicina. Eu tenho um outro chamado Teofrasto, que nem tem nada a ver com filosofia, ele é engenheiro. Tem um outro chamado Aristóteles, que deveria ser filósofo e é médico. Então, na verdade, a única coincidência que meu pai acertou foi comigo, porque eu realmente sempre fui apaixonado por história, e mesmo trabalhando como jornalista, como advogado, no começo eu tinha também um escritório com meu pai, eu nunca abandonei a história, eu estou sempre lendo história, né? Porque a história ela sempre é recontada, e aquilo me absorve bastante. Então, eu sou apaixonado por história e por jornalismo. Você acha, então, que o jornalista hoje, na questão de explicar, falar quem é quem, não sei o quê, você acha que é importante o editorial institucional? Que falar, não... Eu queria aproveitar esse gancho do editorial institucional, quando você fala bem quem é a pessoa, o que faz, ou o conteúdo em si. Olha, mas você tem uma coisa interessante, Zacarias, que é o seguinte. Não? Tem lado jornalista hoje? Não? Não existe imparcialidade, na minha opinião. Ninguém é imparcial. Se eu, por exemplo, vou a Ribeirão Preto e torço pelo Botafogo, eu sou botafoguense. Ainda mais que o Sócrates veio do Botafogo para jogar no Coringão. Ou se eu torço para o Comercial, eu sou comercialino, não é verdade? Agora, eu não posso ir narrar uma partida de futebol chamada Come Fogo, que é o Comercial, com o Botafogo, e ficar narrando a favor do meu time. Não é isso que o público quer saber. Eu estou lá para narrar o que está acontecendo ao longo do campo. Então, se o meu time marcar, ótimo. Se ele tomar, o que eu vou fazer? Então, eu acho o seguinte, uma coisa é você entender que não há, portanto, estou falando futebol porque é o mais comum, mas não há essa imparcialidade, nem futebol, nem política, nem economia, nem coisa nenhuma. O que é que o jornalista tem que procurar? Isenção. E por que não existe imparcialidade? Pelo seguinte, jornalista torce para time, ele vota na eleição, tem quem ele gosta, tem quem ele não gosta, tem quem ele acha que é bom. Quer dizer, não dá para você ser uma pessoa absolutamente dessa forma, sem nenhuma opinião. Você só seria realmente uma pessoa totalmente sem nenhuma opinião se você, por exemplo, fizesse uma grande coluna de cristal, subisse lá em cima, e de lá de cima você fica olhando a sociedade e tal. Mas não é isso. Nós estamos mergulhados na sociedade. O jornalista, ele passa por todos os problemas que passa qualquer pessoa. Teve uma greve de metrô em São Paulo, pô, não pude trabalhar de metrô, eu fui não é verdade? Então, o que ocorre? O que ocorre é que o jornalista, ele tem que procurar isenção. Então,
isenção é uma coisa, imparcialidade é outra. Na minha opinião, não existe. O que existe é isenção. O que é isso? Eu tenho que checar os fatos, eu tenho que ouvir todos os lados, eu tenho que dar oportunidade ao contraditório, eu tenho que entender que o jornalismo tem que dar uma contribuição para a democracia. Isso é isenção. E eu acho que é isso que o público tem que cobrar do jornalista. Não estou dizendo que o jornalista não possa exprimir sua opinião. Pode. E tem excelentes jornalistas opinativos. O que não pode é misturar opinião com fato. Opinião, eu tenho todos os fatos analisados e eu dou minha opinião. Então, a pessoa que for atingida, ou pela internet, ou pela televisão, ou pelo rádio, qualquer um meio de comunicação, ela tem que saber o seguinte: uma coisa são os fatos, outra coisa é a opinião. Opinião pode ter o jornalista, ou pode ter qualquer pessoa, né? Pode ter qualquer cidadão que tem, porque todos nós temos espírito crítico. Você falou na trabalho. Você trabalha? Não sempre, mas... Eu já te vi várias vezes você chegar de mochilinha, eu desço às vezes na estação lá, Barra Funda do metrô, e vou a pé até agora. Mas sabe de uma coisa? É o seguinte, eu sou originário de uma família de classe média baixa. Eu fui criado na oficina mecânica do meu pai. Né? Meu pai se tornou advogado com mais de 40 anos de idade. Meu pai era da roça, era do interior aí de São Paulo. Minha mãe também. Então, quando você vem dessa origem, você está sempre lutando na vida, né, para se desenvolver. Então, eu venho por aí, essa é a minha trajetória. Quer dizer, a minha ascensão social se deu através do estudo. Meu pai era um autodidata. Para ter esses nomes, meu pai tinha que ser um autodidata. Como é que o cara pode ser dono de uma oficina mecânica e pensar nesses nomes aí? Só ser autodidata. Ele era. Né? Isso estudou até o final da vida dele. Mas pressionou muito os filhos para que estudassem. Eu acabei estudando história e tive outras pessoas que eu encontrei na minha vida que me levaram para esse caminho. A Saraiva tem uma coleção de pequenos livrinhos chamado O que a Vida me Ensinou. São pequenos livrinhos. Então, Cortella tem, um monte de gente escreveu lá. Eu pedi para escrever, eu escrevi também. E eu, em vez de escrever minha biografia ali, eu escrevi, na verdade, as pessoas que eu encontrei na vida. E eu encontrei 3 pessoas que me ajudaram muito. E são pessoas absolutamente humildes, para você ter uma ideia. Imagina, um deles era motorista de táxi. Esse homem colocou na minha mão os livros, imagina, eu devia ter 17 anos de idade, para eu ler o livro de um autor chamado Freud. E aí depois que eu entendi que era Freud. Olha só. E ele me deu para eu ler a interpretação dos sonhos. Ele tinha coleção, esse senhor. Ele era motorista de táxi. E eu li. E ele me ensinou e falou: olha, você tem que ler tudo que cair na sua mão. Qualquer coisa, até bula de remédio, você tem que ler. E esse homem foi meu mentor. Imagina, ele era um taxista, tocava saxofone, a esposa dele era cega, mas era um autodidata. E um dia eu fui na casa dele e olhei a estante dele. Falei, aí tinha a estante das obras completas do Freud, imagina, eu tinha 17 anos. Aí eu falei para ele assim: você não vai me emprestar os outros livros? Ele falou: não. Por quê? Porque tem um aqui chamado A Histeria. E tem coisas que você não pode saber ainda. Aí que eu queria ler o tal do livro da histeria, você imagina. Mas, quer dizer, uma pessoa que apareceu na minha vida, chamada seu Virgílio, com o qual eu tenho grande memória, grande gratidão. E o outro, por incrível que pareça, era um funcionário lá do meu pai, um senhor também muito humilde, muito idoso. O pai dele era um senhor negro. Chamava seu Manuel Raimundo. Tinha sido escravo, sabe onde? Numa fazenda aí de Ribeirão Preto. O pai dele... Não, ele falava que era Ribeirão Preto. Eu até falava o nome do proprietário, não me lembro agora. Mas, por exemplo, esse senhor, ele era espírita. E ele me ensinou muito da religião. Tá. Entende? Percebe? Ele me tratava assim, conversava muito comigo, aprendi muito com ele. Olha a diferença entre o taxista, né, que era um senhor branco, com o seu Manuel, que era um senhor negro, que foi esse que me levou para a religião.
E encontrei depois, na minha vida, um húngaro, rapaz, que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Olha só, e esse homem, eu não sei se você sabe, eu tenho uma reserva ambiental em Mogi das Cruzes. Então, eu queria te perguntar essa questão de gestor da reserva ambiental. O nome da reserva é Mahayana. Fica perto da estrada Mogi-Bertioga. O nome Mahayana é o nome de uma escola do budismo da qual eu faço parte. Eu sou budista, pratico a religião budista. Então eu comprei essa área. Não é muito grande, mas metade dela foi tombada perpetuamente. Ela é uma RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. É a primeira do Estado de São Paulo, foi a minha. E você, então, entrava com a papelada no governo do Estado, e eu entrei com a papelada, os caras, você é louco, meu, você vai tombar metade da área, não vai poder mexer nunca mais aí. Eu falei, não, é para eu devolver um pouco daquilo que eu recebi. Então, eu tombei metade da área, ela está, metade aproveitada, metade está intacta. Eu tenho há mais de 40 anos essa área ainda, não tira uma folhinha ali de dentro, né? Os animais, não mata nada lá e tal e tal. Mas uma coisa curiosa é que esse título da primeira reserva me foi entregue pelo governador de São Paulo, que você conhece bem, era um palmeirense, o Serra, e geralmente considerado um cara muito mal-humorado. Eu tive vários embates com ele na minha vida, entre eles do Roda Viva. Mas o dia que eu fui receber o tal do título, né, ele foi entregar para mim, né? Ele falou assim, é a primeira vez que eu vejo um corintiano aumentando a mancha verde. E deu risada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer, tá mandando um abraço para você. O Márcio Rodrigues é um grande comunicador. Esse cara ainda vai acontecer. Está sendo uma delícia ver a gente. O Leandro Stoliar é muito conhecido, inclusive, na Venezuela. Estão esperando ele lá para fazer uma nova matéria lá. Tá mandando um abraço para quem está assistindo a gente aqui. O Leandro eu sempre brinco com ele. Você não vai na Venezuela, não, porque os caras que deu uma confusão uma época que eu estava com vocês aí na TV. E essa. Agora vem cá, já que você tocou no assunto da reserva e tal. Só ela chegava. A tal você da imagina, Kombi chegava 40 na anos reserva, atrás, não? 45 anos atrás, não tinha uma estrada, não tinha um asfalto lá. Entendeu? Eu sempre fui apaixonado pela Kombi. Eu contei para você que meu pai tinha oficina mecânica. O nosso carro de socorro era uma Kombi velha. E eu ia junto na Kombi, eu era aprendiz lá de mecânico. E você sabe qual era a ferramenta mais importante da Kombi? Um rolo de arame. Não quero, entendeu? Não? Quebrava o cabo do acelerador, a gente amarrava com um arame. Quebrava o cabo do zibreio com arame. Quebrava o cabo do beck de mão com arame. Então você consertava com arame. E eu tive várias, não uma só, tive várias, porque também sempre fui bastante. Sempre me apaixonei por Kombi. E para você ter uma ideia, eu vou contar um fato que você deve saber. Eu tive várias. A última que eu tive já era motor Fox e tal, o negócio mais refrigerada a água. E um dia eu tinha um carro Palio, não sei porquê, e eu fui lá trabalhar na Record de Kombi. E eu tinha vaga lá na frente, onde ficam lá os artistas da Record. E eu parei numa porta, aí eu buzinava, e o cara não abriu o portão para mim. Eu ia todo dia lá. Aí eu desci da Kombi e falei pro cara, escuta, meu, você não vai abrir a porta? Ele falou, não, pensei que era entrega lá no fundo. Bom, aí abriu a porta, eu entrei lá e coloquei a Kombi do lado de um carrão, rapaz, era um Camaro. Eu desconfio que era do Rodrigo Faro. E eu coloquei a Kombi lá. Aí o cara veio, eu falei para ele assim, escuta, é o seguinte, você fala para esse cara desse Camaro o seguinte, se ele riscar a minha Kombi aqui, vai ter confusão, hein? Aí o cara estava brincando, falou, imagina, botar aquela Kombi lá perto de um Camaro, um carrão daquele. Mas enfim, são histórias que eu vivi, eu e minha família, na Kombi. Viajamos muito de Kombi. Só
só um detalhe. Dei aula em Ribeirão Preto, hein? Eu a semana passada... Pode falar, fica à vontade. No Teatro São José. Em que lugar você deu aula em Ribeirão? É sério? Mas não sou velho, meu. Os caras vão te chamar de velho. Igreja, da igreja. Quanto objetivo você estabeleceu aí, uma das salas de aula objetivo era esse teatro. Eu ia quinzenalmente dar aula aí, em Ribeirão. E a aula era no Teatro São José. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Ô, Heródoto, você conheceu no Objetivo em São Paulo o Amadeu Panhanelli, que era meu primo, psicólogo. Ele é um grande psicólogo. Meu cara, você acha o quê? Já tem idade também, mas ele é um grande psicólogo. Os caras falam assim, pô, Heródoto, os caras devem falar assim pra você. Heródoto, como você é um cara... Você tá novo, hein? Os caras falam pra mim, Zacarias, você não envelhece. Eu não. Eu tomo formol. Você como? Meu, é uma piada, os caras. Deixa eu falar, você se considera hoje, como você é o pai da criança na área da comunicação, todo mundo sabe disso, você passa numa certa notoriedade, eu até acho que você é um cara que tem classe, um cara que tem uma elegância. Quando trabalhamos juntos diretamente, você rompia o que estava fazendo e vinha atender as pessoas na questão institucional. Isso aí é super importante para o veículo, para o comprometimento, para saber quem nós somos e tal. Mas você acha que você tem muito ídolo, não? Tem muito cara já que já tem uma certa idade que era da sua época, que fala, pô... Não, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que me ensinaram muito nessa área do jornalismo, né? Ensinaram bastante. Por exemplo, antes de ser jornalista, eu já ouvia o Zé Paulo de Andrade, num programa chamado Pulo do Gato, que existe até hoje na Rádio Bandeirantes. Vai fazer 50 anos agora. Caramba! Você sabe que eu trabalhei, eu fui diretor nacional da TV Bandeirantes antes de ir para a Record. E só para comentar, o Zé Paulo trabalha era o mais antigo da Band hoje, é o Salomão Esper. O Salomão é da minha cidade, de Santa Rita do Passa Quatro. Ele é de lá. E eu trabalhava com ele. Aí eu fazia, às vezes ele estava com o cachorro no pátio da Band, eu fazia foto. Ele falou, Zaca, não hospeda em lugar nenhum, porque eu já tinha o cartão de visita naquela época, uma coluna. Ele falou assim, Zaca, não hospeda, porque, porra, vai ficar chato. Eu falei, não, só quando você morrer. Aí eu vou hospedar. E eu tenho uma foto também, até para emendar aí, que até quase tive problema por causa disso, com o radialista lá, como é que é o nome dele? O que faleceu já faz um tempinho. O Zé Bétio. Inclusive,
que tocava as galinhas de manhã. Como é que é o nome? É uma coisa rara. Eu tenho uma foto do Zé Beto. Eu tive quase problema com a família na época. Que você sabe onde eu também conheci? Coisa rara. Ele não tirava. Quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, era na Record, lá na Avenida Miruna, onde hoje é o Hospital Moriá. Eu comecei trabalhando ali. E a Rádio Record era ali, a TV Record ali, e também a Rádio Pan-Americana. Então, eu comecei trabalhando no Jornal da Manhã, lá. E eu sabia que do outro estúdio estava o Zé Beto, mas ele nunca deixou ninguém tirar foto. Ele falava, joga água no gordo. É. Não, a foto que eu tirei com ele foi espetacular, porque eu falava para ele, vamos. Aí eu abracei ele e tentou sair fora, bateram a foto. Quando ele faleceu, obviamente, eu tinha coluna, falei, pô, é um patrimônio, eu tenho que colocar a foto dele comigo e contar um pouco da história dele. Nossa, claro. Mas a família queria. Eu falei, não, mas aí a foto foi uma coisa. Trabalhava com a emissora, aí acabou morrendo, mas ele agora, não gostava de ele tinha grande audiência, né, de manhã. Ele competia lá com o Salomão e o José Paulo de Andrade. Ele tinha grande audiência de manhã. Muito. Zé Paulo. Heródoto, você... Bom, a sua voz é inconfundível. Não, eu comecei na TV. Você foi para a rádio primeiro, né? Primeiro trabalho regular foi na TV Gazeta, São Paulo, onde eu apresentava um programa chamado Show de Ensino, que era às quartas-feiras, às 9 da noite. Caramba! Depois acabei fazendo algumas programas de entrevista lá, porque a TV Gazeta fica no mesmo prédio onde era o Objetivo. O curso Objetivo, eu dava aula no curso Objetivo. Então, dali surgiu essa possibilidade, eu fui fazendo. E dali é que um diretor da Jovem Pan me convidou para... Eu era professor de História Contemporânea, de atualidade, essa coisa. E ele precisava de um comentarista internacional para o Jornal da Manhã. E como eu era professor de História, eu fui como professor de História para comentar o jornal. Então eu comecei a ir trabalhar, aí passei a trabalhar em rádio, eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio, lá na Jovem Pan. E lá eu conheci, por exemplo, várias pessoas extraordinárias. Por exemplo, conheci o Ney Gonçalves Dias, que você conheceu, trabalhou na Record, na TV Record, e conheci também o pai do Emerson Fittipaldi, o Barão, com o qual eu trabalhei 7 anos lá, e aprendi muito também com ele. Então, o Barão me lembra, eu era moleque, tem história, pô, ele fazia o programa na Record na hora do almoço com... o pessoal apelidava de Jornal da Tosse. Eu não me lembro o nome do programa. Era na TV Record. Não, peraí. Sou velho, mas não é tanto, né? Você não fez esse jornal? Fez, não? Eu me lembro, eu era moleque, eu assistia... O que faleceu também agora o ano passado, o Arnaldo, deputado, como é o nome dele? Ele estava lá. Que também entrou depois. Meu, Arnaldo Faria de Sá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não quero polemizar, porque não é o nosso papel aqui, o editorial é institucional. Eu queria te perguntar, sem dar nomes, é óbvio, né? Para a gente não induzir. Né? Pra gente ter... O que está acontecendo é o seguinte. O que está acontecendo, Heródoto? Está acontecendo o seguinte. Está acontecendo que agora, no Brasil hoje? Não é só no Brasil. O mundo está virando de perna para o ar com a tecnologia digital. Você falou que eu pego o metrô, eu pego. Eu vou na estação Anhangabaú, que é perto da Nova Brasil, eu entro no vagão do metrô e fico contando quantas pessoas estão sem o celular na mão. Pouquíssimas pessoas estão sem o celular na mão. 80% das pessoas do vagão do metrô estão olhando alguma coisa no celular. Ou estão falando, ou estão compartilhando, ou estão usando o WhatsApp, ou estão ouvindo alguma coisa, enfim. Então esse instrumento, ele chegou nas mãos das pessoas, hoje, em tudo quanto é lugar do país. Então, por exemplo, política. Política era coisa para pouca gente no nosso país. Hoje, política é para muita gente no nosso país. E eu acho que isso é muito bom. Porque política, todos nós temos que entender política. Mas eu não gosto. Hoje, uma quantidade imensa de pessoas está se interessando pelo que acontece em política. Eu não posso eleger um deputado e o cara virar as costas para mim e ficar 4 anos lá
como se eu tivesse dado um talão de cheque em branco para ele, ou um cartão de crédito para ele gastar durante 4 anos. Com o meu celular, eu entro na rede social dele, eu mando o WhatsApp para ele, eu ligo para o cara. Então é isso que está acontecendo no nosso país. Ou seja, as pessoas que nunca tiveram acesso a determinadas coisas estão tendo hoje, por vários motivos. Um deles é essa comunicação que nós estamos usando aqui, que é a comunicação digital. Eu tenho observado, eu queria ouvir sua opinião, como professor e como comunicador, que é o que você acabou de falar, dessa questão de... bom, primeiro que a gente sabe que, independente, já vinha vindo, mas se você acha que a pandemia ajudou mais ainda essa questão de todo mundo se envolver na tecnologia, que é uma nova geração de molecada, tal. Então, essa tecnologia que está trazendo mais comunicação, informação, e isso também não está prejudicando, porque eu tenho visto muita gente que tem um certo QI elevado, ou uma expertise, ou uma boa oratória, né? E esses caras estão induzindo as pessoas não estudarem, fazerem fazer venda comercial pela internet, e acaba acontecendo, porque vira, entendeu? E aí, até o Cortella fez um comentário sobre isso outro dia. Então, você entra em Harvard primeiro, depois você pega aí você pode sair da faculdade e vai fazer o que você quer fazer. Então, assim, você acha que isso a comunicação também está incomodando? Olha, isso que a molecada não quer saber? Está incomodando, claro. Mas é o seguinte, as novas gerações, elas já nascem com a internet na mão. Tem aquela brincadeira do neto do filho falar para o pai, pai, isso é verdade. Como é que vocês viviam sem internet naquela época? Era a mesma coisa de voltar no passado e o filho dizer, pai, como é que vocês viviam sem energia elétrica naquela época? Ô pai, como é que vocês viviam sem vacina naquela época? Quer dizer, nós estamos... mudanças na sociedade, mudanças na história, ao longo da história, sempre aconteceram. Só que qual é a diferença dos dias atuais? Que elas nunca aconteceram tão rapidamente como acontecem hoje. Hoje as mudanças são muito rápidas. Por que razão? Porque a tecnologia digital chegou de uma tal forma que ela acelerou o processo. Olha, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, quando eu ia trabalhar aí, a colheita da cana era feita manualmente. Hoje não é mais. Eu tive recentemente na Jacto, que é uma empresa aí de Marília, e eu fui lá uma máquina de colher cana que eu não imaginava que aquilo pudesse acontecer. Né? Então, a mudança. Mexe com as pessoas, mexe. Muita gente perde emprego? Perde. Mas abre também empregos em outras áreas. Se você pegar, por exemplo, a área de tecnologia digital, na área de segurança, tem muito emprego que não tem gente trabalhando. Ou seja, eu preciso me adaptar. E a gente já ouviu, acho que foi o Darwin que falou, né? Darwin, ou você se adapta, ou você desaparece. Então é bom que nós que estamos aqui, você e eu, ou a gente se adapta nessa nova tecnologia, ou a gente vai desaparecer. Esse é o grande problema. Eu ia te perguntar uma coisa. Eu mandei um vídeo para você outro dia. Eu fiz durante 2 temporadas. Quanto tempo você fez a oportunidade de participar das primeiras entrevistas com candidatos à presidência da República do Brasil. Né? Que foi uma série que a TV Cultura fez. Na época tinham 10 candidatos à presidência da República. Então foram 5 dias com 2 programas por dia. E eu, então, fui o apresentador desses programas lá no Roda Viva. Eu trabalhei, na primeira vez, acho que uns 2 anos. Depois eu passei para o Jornal da Cultura. E depois eu voltei para ficar mais 1 ano e meio lá. Mas eu tive a oportunidade no Roda Viva de aprender muito. Porque as pessoas que iam lá e que vão lá são pessoas assim que têm uma contribuição muito grande para dar. Então, a gente aprende bastante, se prestar atenção. Né? E aprendi também o seguinte, aprendi que as perguntas que eu tenho que fazer para o meu entrevista... Sabe quantas entrevistas eu faço por dia hoje? 10. Todo dia eu faço 10 entrevistas. Faço 3 no horário nacional, na Nova Brasil. Faço 4 no local. E à tarde, lá no Conexão, eu faço mais 3. São 10. Agora, o que eu aprendi?
eu não tenho que fazer perguntas para mim. Eu tenho que fazer perguntas que o público gostaria que eu fizesse. Ou seja, ele não está falando para mim, ele está falando através de mim, o público. Às vezes eu pergunto coisas que eu sei, alguma coisa eu sei, mas eu pergunto, dá para o senhor explicar o que é prisão especial? Claro, claro. Quem é que tem direito à prisão especial? Eu sei, aprendi na faculdade de Direito. Mas eu pergunto, porque ele não está falando para mim, ele está falando para o meu público que está lá, que pode não saber o que significa. Então, essa técnica, né, é um treino, na verdade. Você imagina como eu treino, hein? 10 por dia, 5 dias, são 50 entrevistas por semana, meu amigo. É mole ou não? E os assuntos são os mais variados que você pode imaginar. Conta aquela história que... Pode falar, pode falar. Não, eu imagino, é o que eu falo. Quando eu falo, não sei se é uma prática de você ouvir isso, ou já ouviu, ou claro que deve ter ouvido. Quando eu falo em editorial institucional, é para contar a história. Eu tenho essa coisa de trazer as pessoas para contar a história dela. Porque a gente fala, vê o cara na televisão, mas não sabe o que tem por trás da pessoa, o que o cara já fez na vida. Eu acho que nós temos que valorizar a experiência, entendeu? Dessas pessoas. Não pode ficar... Eu mandei um vídeo para você esses dias aqui, eu queria que você comentasse aquele vídeo, aquela confusão que teve no Roda Viva, com o falecido Quercia, não sei se era com um jornalista, você teve que apaziguar... Então, essa confusão do Quercia está na internet, no YouTube, o pessoal vê. É o seguinte, o Quercia era candidato à presidência da República do Brasil. Então, ele foi o primeiro entrevistado dessa série que eu falei. O que aconteceu? Eu, normalmente, antes de entrevistar, eu ia lá na cantina conversar com o entrevistado. E eu fui lá conversar com o Quercia. E eu percebi que ele estava extremamente nervoso, extremamente, assim, tratou rigidamente. Mas começou o programa, e um jornalista do Estadão, o Rui, ele de cara, já perguntou para o Quercia o seguinte, de cara, né? O que o senhor fez com o dinheiro dos trilhos dos bondes que o senhor tirou lá de Campinas? Nossa, mãe do céu. Aí teve uma confusão muito grande, né, e foi crescendo, canalha é você, é só olhar aí na internet. E o Quercia... me tirou, e o Quercia levantou para bater nele. É que ele estava preso com 2 microfones. Segurou. Agora, o bastidor. Segurou. No Roda Viva, a dificuldade é o seguinte, o jornalista, o entrevistado, ele não está perto de você. Quando ele está perto de você, você pega no braço do cara. Não, mas ele está longe. E o perguntador está mais longe ainda. Claro. Então é difícil você mediar um negócio desse, meu. E foi ali que deu aquela confusão tentando acabar. Bom, e no ponto, que todo mundo, jornalista que trabalha em televisão sabe, no ponto, estava o meu chefe. Em pânico. Completamente em pânico, gritando no meu ouvido. Separa os caras, separa os caras, separa os caras. Entendeu? Ao vivo? Completamente descontrolado ele. Ele ficou descontrolado também. E o que acontece? Eu não podia chamar um intervalo para tentar parar a confusão, porque na época o switcher de televisão tinha que ser carregado, e a cultura ainda não estava carregado. Então eu não conseguia separar os caras, o cara gritando no meu ouvido, não podia chamar um intervalo. Bom, aquilo se arrastou dessa confusão que está na internet, para quem quiser ver, até que o chefe gritou, chama o intervalo. Bom, chamei o intervalo. O intervalo devia ter, acho que, sei lá, uns 3 minutos. O que aconteceu? Continuou o bate-boca no intervalo. E o Quercia tinha levado alguns seguranças com ele. Os seguranças do Quercia entraram no estúdio do Roda Viva. E a bancada de jornalistas levantou para ir embora, porque não queria ficar junto com o segurança do Quercia. E o meu chefe gritava, 2 minutos, 1 minuto e meio, vai dar black no ar, vai dar black. A black, quer dizer, vai apagar. Vai ter que botar lá. Aí o que aconteceu? Deu black. O que eu ia fazer? Colocar... Não. Você entendeu agora? Não virou. Teve que parar mesmo. E na época impactou muito, na época, porque o Roda Viva, na sua época, bom, até hoje, mas eu me lembro que na tua época,
Eu me lembro muito bem de você na época do Roda Viva. Me lembro muito bem. Marcou muito a tua presença lá. Deu muita confusão. Na época deu muito barulho isso, muita confusão. Era a primeira assim, vez que se fazia entrevista para candidato a presidente da República. Era a primeira vez. Foi depois que terminou a ditadura militar, era o governo João Figueiredo, estava começando a democracia no país. Então, todos os veículos de comunicação mandavam jornalistas lá para acompanhar o programa lá atrás. Tinha lá uns 20, 30, tudo quanto era veículo de comunicação. E às vezes eles esperavam também o entrevistado também para entrevistar, para perguntar e tal. Enfim, era um acontecimento muito grande. Tem uma ideia? A Veja transcreveu todas as frases do Quercia e do Rui em 2, 3 páginas da Veja no final de semana. E todos os jornais deram, foi um escândalo geral aquela confusão lá. Foi muito grande. E você sabe o que... Só para concluir. Depois dessa confusão agora, na minha casa à noite, que eram 2 por dia, né? Era o Quercia e o segundo era um senhorzinho, que era candidato a presidente por um tal de Partido dos Aposentados Brasileiros. A hora que ele sentou lá, nossa, não sobrou nada do homem. A turma estava... Enfim, quando cheguei na minha casa à noite, falei para minha mulher assim, acho que eu fui demitido. Agora, me diz uma coisa. Como que na época, lá foi lá atrás, como que isso vazou hoje na internet? Me explica. Como é que os caras colocam o negócio na internet? Pois é, mas é o seguinte, os programas na época eram gravados, o pessoal nem sabe disso, pelo tal do videotape. Não, pô, videotape, você fala isso para uma moçada, você nem sabe o que é isso. Se você falar para a moçada hoje, fita cassete, o que é fita cassete? Mudou muito. Eu, por exemplo, trabalho em rádio, lá na Nova Brasil. Não sabe. Eu não tenho um aparelho de rádio aqui na minha casa. Onde é que você ouve rádio? Eu chego aqui na cozinha e falo, Alexia, liga para mim na Nova Brasil. Ela liga. Onde que você ouve rádio? Eu ouço rádio aqui, ó, nesse aparelhinho aí. Não tem mais aquele rádio de botão, então acabou, né? Tá certo? E como é que foi a sua ida para a Nova Brasil? Porque, na realidade, a Nova Brasil faz parte do grupo de comunicação, que hoje detém a maior afiliada da Record de Campinas, a afiliada Band Litoral, SBT do Vale do Paraíba. Está crescendo muito. Esse nosso programa será transmitido aqui, TV local, NET local, região. E como é que você foi para a Nova Brasil? Tem muitos colegas nossos que trabalhamos juntos e acabamos... todo mundo está migrando. Foi uma coisa inesperada. Sabe por quê? Quando eu comecei a dar aula no Objetivo, eu tinha 21 anos de idade. Bom. Nosso presidente Chain Zay era muito ligado... O Digênio era padrinho de casamento. De onde eu conheço o Chain? Eles são muito ligados, inclusive. Acho que foi isso que tudo que aconteceu. Não. E aí, ele me convidou, eu me senti muito honrado com o convite que ele fez. Estou procurando fazer lá um bom jornal, lá na emissora, na Nova Brasil. Ele é muito agressivo. Está sendo muito agressivo você sabe de uma coisa? Educação, só uma curiosidade. Hoje ele é proprietário do Poeridomos também. Do Colégio Poeridomos. Eu dei aula no Poeridomos. Lá atrás. Sim. Você está brincando. Esse aí era exatamente lá em Santo Amaro, era na rua Verbo Divino. Era o Poeridomos. Era um colégio de elite na época. Já era de elite. De elite. Ele é muito agressivo. Ele está com a área da educação. Ele é um dos caras hoje mais. E tá juntando hoje a grande peça, né? Que é a educação com a comunicação. Porque hoje o cara sem como. Aliás, Heródoto, eu queria comentar isso com você. Já falei isso para vários. A semana passada eu entrevistei o doutor Mário Balqueiro, que é juiz criminal de Mato Grosso do Sul. Ele até falei que a gente ia conversar hoje. Ele falou, nossa, o Heródoto, inclusive, fez uma abertura para a gente no
no Forajuc. Você teve, acho que, no fórum dos juízes criminais, tá? Eu estava comentando sobre isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, você tem alguma história para contar, fora essa do Quessa, que foi relevante? Tem alguma história para contar, alguma coisa engraçada que aconteceu? Me aconteceram muitas. Muitas. Uma delas que marcou? É o seguinte, é meu nome. Quantas vezes falaram meu nome errado no ar? Aí eu fui chamado já de Herodato, de Heráclito, de Herodes. Até de Herodes eu fui chamado. Aí eu encontro o Percival de Souza, né? Lá na Record, e ele também me chama de Herodes. Fala, Percival, não chama de Herodes aqui, meu. Aqui é uma instituição religiosa, você fica me chamando de Herodes, pô. Não. Então já fui chamado de tudo quanto é nome que você pode imaginar. Essa semana mesmo, muitos me chamaram de Haroldo, mas eu não corrijo, não. Eu vou em frente, não tem problema. Mas a melhor mesmo foi que uma vez houve um acidente aeronáutico na Bahia, eu trabalhava na CBN de manhã. E aí nós conseguimos um repórter lá da Bahia, que entrou para contar o acidente. E sabe como é que ele me chamou? Ele estava no campo de aviação. Ele me chamou de Aeródromo Carneiro. Acho que como ele estava no campo de aviação, né? Meu nome deve ser Heródoto, o nome desse cara aí. Mas, agora, sabe uma curiosidade que eu não conto geralmente? Você sabe que eu tenho brevet? Não, mas faz muito tempo. Não, porque eu tirei brevet. Dá para voar agora ou não? Agora dá para voar ou não? Agora não. Não dá. Você sabe que quando eu dava aula no Objetivo aí, pô, mas você... eu tinha brevet, tirei no Aeroclube de São Paulo. Várias vezes eu juntava o pessoal e dizia, se vocês pagarem a gasolina, nós vamos de teco-teco para Ribeirão. E eu ia, pegava no Campo de Marte e a gente ia ir para Ribeirão de Pegava no Campo de Marte. Aí você dava aula para descer no aeroporto, dava aula e voltava era barato. Com o teco-teco, que era barato. Eu me lembro que eu era moleque, o meu avô me levava de domingo para voar com o teco-teco no Campo de Marte. Eu morava na Casa Verde. Você falou nessa época era barato? Nessa época tinha aqueles carrões enormes fabricados no Brasil, de 8 cilindros. O custo da gasolina do avião era mais barato do que do carro. O carro consumia mais gasolina para ir para Ribeirão do que o teco-teco. Que na verdade, era um teco-teco já bom, né? Era um Cessna, não era aquele teco-teco de loura, né? Também voei nele. Bom, eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa conversa aqui, Heródoto, vai estar no portal Cartão de Visita News R7, que é o portal que você também é colunista. Estará no portal do Grupo Tático, que também você também trabalha com eles lá. Estará no portal da Rede Brasil de Televisão. É que eles acham tão importante essas entrevistas que a gente faz, a questão institucional, que na verdade acaba dando prestígio. Eu quero agradecer o prestígio que você está me dando de entrevistá-lo, porque você é um paradigma, você é um cara que tem uma humildade fora da realidade, e a gente sabe que você tem uma grande história. E também estará hospedado no Correio do Papagaio. Bom, muito obrigado. Mais 22 portais, viu, Heródoto, no Brasil inteiro. Estará também no YouTube Cartão de Visita News e retransmitiremos aqui pela TV local, a canal aberto e net, no final de semana do Grupo Tati. Heródoto, eu queria... Eu acho que são coisas interessantes. Gostaria de apenas chamar a atenção das pessoas para essas mudanças pelas quais nós estamos passando. São bastante importantes. Eu não acho que elas são negativas. Elas mudam. Elas criam novos desafios para a gente. E vou repetir aquela frase do Darwin. Ou a gente se adapta, ou a gente desaparece. Eu queria agradecer também o César de Holanda, aí da Record News, o seu chefe, o Feitosa, que trabalhamos todos juntos. E você também tem um presidente que é um grande cara que eu gosto, que é o Reinaldo Gili, trabalhei com ele também, foi vice-presidente da Record, e agora é o presidente da Record News, que a News também está na internacional hoje.
É um grande canal, eu diria, não é agressivo, bem atrevido. Eu diria, tá com gente fera aí. Gente fera aí. Heródoto, eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Muito obrigado. Quero te agradecer de novo o prestígio, viu, Heródoto? Conte comigo a hora que você precisar. Claro. Acho que em algum momento, talvez em algum outro momento a gente esteja junto novamente. E eu quero abusar do seu prestígio também. Para quem eu escrevo? Para quem você entrega Olha, esse eu vou cartão de escrever. visita, Heródoto? Eu vou entregar. Eu vou entregar para uma pessoa que tem me acompanhado todas essas maluquices que eu fiz da minha vida e me ajudou bastante, que é a Valquíria, que é minha esposa. E ela também era jornalista. Não, né? Tchau, obrigado. Eu que agradeço. Ai, que ótimo. Tchau, Heródoto. Muito Igualmente, obrigado. Obrigado. Um bom final de semana aí e sinta-se abraçado e um abraço para todos aí, os colegas obrigado, aí do jornalismo, tchau. Tá bom? Muito obrigado, viu? Pela sua elegância. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.